Vamos aqui falar sobre pastor, igreja, né? Ajuntamento. Vamos aqui compreender o seguinte: no Novo Testamento, na Nova Aliança, no atual tempo que estamos vivendo, existe pastores, existe profetas, existe a necessidade de congregarmos, existe a necessidade de darmos os nossos dízimos a uma igreja, né, a um ministro que nos fala a palavra. É necessário essas coisas? Vamos entender um pouquinho melhor esse assunto. A gente ouve aí muita gente pregando contra o sistema religioso. Eu mesmo sou um dos tais que prego contra o sistema religioso, prego contra o sistema. Mas o que é que eu estou pregando? Eu estou ensinando as pessoas a abandonarem as congregações, não congregarem mais. Eu estou ensinando as pessoas a acharem que Cristo está nelas e elas não precisam de uma liderança, elas não precisam de homens, elas não precisam se reunir. Não, de modo algum, não estou ensinando isso. Não vejo nenhuma base bíblica no Novo Testamento. O Novo Testamento não traz esse tipo de mudança. Vamos pegar, por exemplo, a questão do dízimo. Muitos falam que não tem que dar o dízimo. Vejamos no livro de Atos, ali fala de dízimo, não fala de dízimo, mas fala de 100%, é isso mesmo. Se você já leu o livro de Atos, você vai ver que eles diziam que o que tinha não era propriamente seu, não era propriamente deles, mas tudo era de todos. Eles vendiam as propriedades e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Tudo aos pés dos apóstolos. Então, meus irmãos, a grande verdade do Novo Testamento é que Deus se aproximou mais do homem. O rigor do Novo Testamento é muito mais do que o do Velho. O Velho Testamento, o sacrifício requerido era de touros e bodes, era de animais. No Novo Testamento, qual é o sacrifício que foi feito? Qual é o sangue que foi vertido? Foi o sangue do próprio Cristo. Perceba, foi um sacrifício maior. Agora a questão é que é um sacrifício perfeito. Deus veio morar no homem. O reino de Deus é vindo. Se o reino de Deus é vindo, se em Jesus nós recebemos não as figuras de Moisés, tudo aquilo do Velho Testamento era sombra. O templo de Salomão era uma figura. As coisas do Velho Testamento eram meramente sombras. Agora, no Novo Testamento, nós temos a realidade infalível de Deus. Nós temos ministros que não são ministros porque nasceram numa determinada tribo. No Novo Testamento, nós temos ministros do Espírito. E em verdade, é declarado nas cartas paulinas que Cristo está na terra. Paulo foi uma peça fundamental para isso, porque ele perseguia a igreja. Perceba, ele não perseguia Pedro. Não havia uma hierarquia religiosa na igreja. Paulo perseguia os cristãos. E os cristãos não eram nem cristãos. Eles eram chamados de discípulos, que são alunos. Alunos do mestre que estava vivo e continua vivo. A questão hierárquica de elevar o homem e colocar o homem no lugar de Deus é uma introdução humana
a igreja deixa de ser, não que deixou de ser, mas a igreja formal, a igreja institucional, ela acaba sufocando e tomando o lugar da verdadeira igreja. Assim como Caim matou Abel, assim a falsa igreja assassina os apóstolos e toma o lugar. Um tipo do Gênesis, exatamente como Caim fez, matando seu irmão Abel. Irado. Assim nós temos os mártires, aqueles que morreram assassinados cruelmente por causa do verdadeiro evangelho. Mas não vamos devagar, vamos ser objetivos sobre como reúne a igreja no Novo Testamento, aos moldes do evangelho da verdade. Perceba que não é obrigatório, não é fundamento, não é a essência ter uma legalidade do Estado. Jesus Cristo e seus primeiros discípulos se reuniam de forma ilegal. Jesus Cristo não era bem-vindo no próprio templo. Ali no templo, sempre que ele passava, havia uma ira do sistema religioso, porque ele estava cumprindo todas as coisas. Ele estava profetizando a própria destruição do templo. Não para uma dispersação, não para não haver mais ajuntamentos, mas para o cumprimento de todas as coisas. Devido à rejeição do Messias, a consequência em rejeitar o Messias, aquelas profecias de Mateus 25, Mateus 24, aonde o templo viria abaixo, essas profecias haveriam de se cumprir. E isso aconteceu por volta do ano 70. O templo veio abaixo. Isso não significa que Jesus estava chutando o balde e dispersando o seu povo. De forma alguma. Os cristãos sempre se reuniram. Mesmo na época onde houve uma ferrenha perseguição, havia as reuniões. Mas entendendo os nossos dias, aonde nós temos legalidade do Estado para se reunir, o que aconteceu? O que está acontecendo? As reuniões é um privilégio que temos de congregar, de se reunir. Porém, necessitamos ser espirituais para entender que a essência da reunião, o fundamento da reunião é ter homens do Espírito, é ter homens com autoridade do céu, é ter homens capacitados pelo Espírito. O grande problema é que o povo continua povo. O homem carnal continua tendo a mentalidade carnal. E nessa mentalidade carnal, os nossos Davi, os homens que é segundo o coração de Deus, têm pouca aceitação. A maioria vão querer Saul. Percebe? Essa é a grande diferença. É muito mais receptível as pessoas receberem as formalidades. Lá em capítulo 6 de Atos, você encontra um diácono pelo nome de Nicolau. É através desse Nicolau que se entra a ideia nicolaíta, que é separar os sábios dos leigos, é colocar a sabedoria do homem, as filosofias, tirando o Espírito de Deus de cena. Essa ideia está em plena evidência nos nossos dias, aonde é mais aceitável você me receber se eu for um pregador da igreja fulana de tal, se eu tiver o meu cartão de pregador. Então eu posso entrar nos presídios, eu posso entrar nas casas, eu posso ir para as igrejas, eu tenho uma grande recepção, porque eu tenho a formalidade. Mas é necessário julgar os espíritos, ter discernimento, entender
É preferível você escutar a jumenta de Balaão do que o próprio Balaão. Então é necessário ter essa sensibilidade. O nosso combate ao sistema religioso tem que ter essa mentalidade de Cristo, para não destruirmos tudo, para não derrubarmos o templo e simplesmente nos matar a nós mesmos. Então tem certos estudos que é uma destruição da própria fé. Então tem certos pregadores que estão tirando o povo das igrejas, tirando o povo do sistema, mas está matando o povo. Perceba, Deus não fez isso. Lembra da passagem no deserto, onde o próprio Deus queria matar o povo e Moisés interviu, porque Moisés estava no Espírito de Cristo? Nessa hora eu ouso dizer que eu estou no Espírito de Cristo e que há muitos, não somente eu, mas há muitos Moisés nessa hora, clamando e dizendo: Senhor, tenha misericórdia, não mate esse seu povo tão rebelde. O Senhor é um Deus de amor. O Senhor tirou o povo do Egito para matá-los aqui no deserto. As pessoas saíram do catolicismo, as pessoas saíram do paganismo, do espiritismo, as pessoas saíram do mundo, de uma vida tão imoral. Agora elas vão morrer nesse deserto, o Senhor vai matar elas aqui? Não, Deus não fará isso. Deus é um Deus bom, Ele é um Deus de amor, ainda que é um fogo que consome. Mas o que eu quero dizer é que esse Deus, Ele não deixa de reunir seu povo. É necessário compreender que Efésios capítulo 4, leia ele inteiro, capítulo 4 inteiro de Efésios, ali você vai ver que Deus existe e Ele é um, e Ele está acima de todos. Mas Ele é tão grande que Ele não só está acima de todos, mas Ele opera por todos. Ele está a favor de todos e Ele é em todos. Aí você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. O Pai, o qual é sobre todos. O Filho, o qual operou por todos. O Emanuel, aquele mesmo Deus da glória, desceu e estava conosco. Ali é o Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo, o mesmo Deus atuando através do homem. Após a obra da cruz ter sido consumada, esse mesmo Deus encontra morada dentro do homem para a continuidade desse ministério. Qual é o ministério? O sacerdócio de Melquisedeque, a aliança perfeita de Deus, o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Nós somos o Israel de Deus. Efésios capítulo 2. Nós não somos mais gentios. Nós não somos judeus. Paulo exemplifica em Efésios capítulo 2. Ele coloca dois tipos de povos, judeus e não judeus. Ele resume o mundo inteiro nisso, para dizer que desses dois povos, ele fez um novo povo. Ele criou um novo homem. Você agora é família de Deus. O mesmo Espírito. Há um só Espírito. Esse Espírito é o mesmo que desceu em Paulo, Pedro, Tiago, João. É esse Espírito, essa unção. Ela é única. Isaías 61 continua, o Cristo continua a evangelizar. Não há outro evangelho senão o evangelho de Jesus Cristo. A grande diferença é que havia um homem ungido. Tudo estava naquele homem ungido chamado Jesus, o grande Messias. E qual é a sequência disso? Da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês.
Agora você tem esse corpo todo ungido. Não é só a cabeça de Cristo que foi ungida, mas todo o seu corpo. Mas não vamos fazer embaraço, vamos desembaraçar essas compreensões. Existe sim homens liderando o povo de Deus. Essa liderança é uma liderança do Espírito do Senhor. Você precisa ter entendimento. Efésios 4:11, os 5 ofícios não são homens, mas são dons. Agora, se são dons, isso não significa... O que é que significa ser dons? Significa que é um presente. Significa que é a operação do Espírito. Quem quiser ser um pastor, Paulo disse, quem deseja o episcopado, quem deseja o bispado, quem deseja essa posição, deseja algo muito bom. Agora você não vai ver Paulo criando uma escola para produzir pastores, para produzir líderes. O mesmo Paulo vai dizer que é dom. Efésios 4:11 são dons que Deus mesmo deu aos homens. E entendemos, fazendo uma análise geral da Escritura, que se trata do próprio Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos você encontrará o mesmo Paulo dizer que o Espírito Santo levantou pastores para rebanhar seu rebanho. Ele constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus. Ele que constituiu bispos. Não é um homem constituindo outros homens, mas é o Espírito. Paulo não foi constituído por Pedro. O grande problema é esse. Os homens que querem dar cargos aos homens, então eles criam essas escolas religiosas. E nós que passamos por essas escolas religiosas, precisamos ter o Espírito de Deus para entender o que é de Deus e o que é dos homens. Não é para revogar as reuniões, não é para deixarmos a congregação, mas é para termos a mentalidade de Cristo, a espiritualidade de entender as Escrituras. As pessoas ficam quebrando cabeça com assuntos simples. Vamos pegar aqui, vamos dar nomes. Por exemplo, nós temos um certo movimento de igrejas que diz que não tem pastores, que o que tem é anciãos. Essa palavra, o plural é esse. O plural de ancião é anciãos. É isso, anciãos. Então veja só, não tem pastores, mas tem ancião. Qual é a diferença? A questão é liderar. A liderança, sempre há liderança. Não tem uma relevância tão... Não é tão relevante o nome, pastor, ancião, bispo, presbítero, papa. Papa tem até uma proibição, é algo inconveniente o nome do sacerdote ser papa, ser padre. Padre e papa é a mesma palavra, é a palavra pai. Há uma expressão bíblica proibindo o homem de ser chamado pai, porque um só é o vosso padre, o Espírito de Deus. O próprio Deus é vosso pai, segundo o Pai Nosso, segundo a própria palavra de Deus. Há um só Pai, há um só Deus. Então não chamem o homem de padre, não chamem o homem de pai. Há uma proibição do sacerdote ser chamado de pai, né? Mas enfim, os católicos, o catolicismo faz isso. Muitos nem sequer sabem que o nome padre é pai. No meio evangélico, de uma forma meio sutil, tem algo nesse sentido também, né? Meu pai na fé, minha mãe na fé. Então é muita bajulação dos homens. O apóstolo Paulo chega a dizer que vocês não têm muitos pais, porque eu vos gerei. Eu, Paulo? Não. Eu, pelo Evangelho,
Vocês são filhos do evangelho da salvação. E o que é o evangelho? As boas novas. E o que são as boas novas? O Espírito Santo falando, como o próprio Cristo disse: naquela hora não ministrará o homem, mas o meu Pai. O próprio Espírito Santo falará na vossa boca. Então não sou eu, Edson, quem gera filhos de Deus, mas o Espírito Santo em mim. Esse se expressa, esse fala. E você que crer nele não está crendo no homem, mas também não está rejeitando o homem. Percebe a diferença? Deus continua usando o homem. Isso cria um grande embaraço nas pessoas, porque elas querem um Espírito Santo invisível, um Espírito Santo que está nelas e lá no céu, sei lá onde. Meu Deus, esse Espírito Santo está encarnado. João 14, por favor, leia João 14. Jesus Cristo afirma: esse Espírito que eu vou enviar da parte do Pai, o mundo não pode ver, por isso não recebe. Há uma consequência em não ver. Se não vê o Espírito, não recebe. É o que está lá em João 14. O mundo não pode ver, mas vocês o tendes visto porque habita convosco. O Espírito Santo estava encarnado em seu Filho Jesus. E Jesus prometeu que isso iria voltar. Em Pentecostes isso vem, porque eles não estavam preparados ainda. Tenho muito que vos dizer. Por que esse muito que vos dizer? Vocês não podem suportar ainda coisas mais profundas, revelação das parábolas e a continuidade do Evangelho. O Espírito Santo faz essa obra. Ele guia em toda a verdade, porque o Espírito não é carne. O Espírito não é um homem limitado, porque o homem está limitado. Então Jesus, como homem, limitou-se àquela idade de 33 anos. Agora, o Cristo que Paulo encontrou, esse não tem limitação. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse ministério de Cristo permanece. As nossas congregações, nossas reuniões não devem parar. Não precisamos obrigatoriamente de uma legalidade do Estado para sermos igreja. Aonde reunirem-se 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. E eu digo mais, realmente, quando você está congregando no lugar aonde a verdade não está sendo ministrada, você tem que seguir a verdade. Jesus não pediu para você analisar o sacerdote, ele disse: analise as Escrituras. É essa o alerta. Temos que estar sujeito aos nossos pastores, conforme Hebreus 7, ou melhor, Hebreus 13:7, perdão, Hebreus 13:7, acredito que no versículo 14 também, Paulo traz essa compreensão da importância dos homens que são verdadeiros pastores, porque não são por si mesmos. Esses que são de verdade pastores são como Pedro, estão apacentando as ovelhas de quem? Apacentando as ovelhas que é de Cristo, porque verdadeiramente o pastor é Cristo. Agora, isso não invalida o homem. Eu não estou me contradizendo, mas é necessário você ter um discernimento que o pastor é um dom. O Espírito está em um homem com um dom pastoral, aonde haverá uma reunião. Não há reunião sem uma liderança. Não há reunião sem uma ordem.
A grande diferença da reunião do Espírito é que as inspirações, a maneira de se reunir será pelo Espírito, não será pelo homem. E como você saberá disso? De forma bem objetiva e conclusiva agora, o que acontece? 2 ou 3, se tiver mais, amém. Mas não há uma reunião sozinho. Você não se reúne sozinho. Esses pregadores que estão dispersando o rebanho, que estão dizendo que não tem que congregar, então eles estão tentando matar o povo de Deus. O Espírito de Deus não separa o homem isolando. O Espírito de Deus até separa o homem, mas para o homem vencer a si mesmo, para o homem ir no deserto e se encher da presença de Deus, e assim voltar à cidade com a palavra. Assim como uma família humana não pode um homem sozinho gerar filhos, do mesmo modo uma mulher sozinha não pode gerar filhos, assim também espiritualmente. Eu não posso ser um pregador sozinho. Se eu estiver aqui pregando para ninguém, não faz sentido. Tem que ter ouvintes. A palavra encontrará ouvidos. E esses ouvidos não entrará num e sairá no outro, não. Há uma objetividade. O pregador, ele vive o que está pregando. E o ouvinte praticará o que está ouvindo. O evangelho é uma engrenagem que se completa. Tudo isso mediante a obra de Deus. Cai por terra toda a glória humana. Então vamos nos reunir. Nós que estamos à distância, podemos nos reunir por lives, por videochamadas, mas há uma carência, como um casal precisa estarem juntos na carne. Nós, como corpo de Cristo, não podemos abandonar as reuniões. Nós precisamos ter espiritualidade. As nossas reuniões, se nós temos um Saul, então nós temos que encontrar o Davi. Nós não temos que abandonar o ministério arônico, sim, mas e o ministério de Melquisedeque é introduzido. O sacerdócio de Cristo está aqui, não pode ser quebrado. Aonde estiver 2 ou 3, não é um, aonde estiver um, não, onde estiver 2 ou 3. As reuniões, elas acontecem. Paulo e Silas na prisão, Pedro ali na prisão e a igreja unida em oração. Então Deus, a essência de Cristo é unir nele. Não é unir de forma política, não é uma união ecumênica. Unir em Cristo é por fé, e isso começa no Espírito. É o Espírito quem gera você no corpo de Cristo. Cristo não é a denominação Unidos em Cristo, não é a denominação batista. Cristo é o corpo, Cristo é o todo, o corpo é um e há muitos membros. Cristo é o tudo em todos, conforme o Evangelho. Que Deus te abençoe nesta hora, que isso possa ter sido esclarecedor, e fico à disposição para abordar mais dúvidas sobre esse assunto, ou qualquer que seja o assunto. Aquilo que tiver em mim, que é do Senhor, eu então apresento a vós. E se estou apresentando a vós algo que não é do Senhor, você tem o dever de ser meu irmão e me dizer: irmão Edson, isso que você está apresentando não é a palavra de Deus. E eu, com humildade, deverei aceitar, porque a vara de Cristo é sua palavra, e essa palavra está acima de todos. Então, os pastores e os membros, os que falam e os que ouvem, todos ouvem a palavra, todos estão abaixo do Espírito. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.